Meu Deus, olhem esse incêndio, e logo em um dia tão importante para a Rússia. Mais detalhes na reportagem. 3 de junho de 2026, estamos no 5º ano e hoje é o dia 101 desde o início da invasão em larga escala. Sejam bem-vindos, dou as boas-vindas ao Boletim de Situação. No relatório de hoje, vamos dar uma olhada no Fórum Econômico do lado russo, que acabou de receber um poderoso show de fogos de artifício de boas-vindas graças aos drones ucranianos. Também vamos analisar a reação dos blogueiros russos, ou melhor, seus acessos de raiva. Também vamos analisar outros ataques a navios, assim como ataques dos russos às cidades ucranianas, entre muitas outras coisas. Mudanças na linha de frente, como sempre, ou melhor dizendo, como nas últimas semanas, praticamente não houve nenhum. Na linha de frente, quase tudo está parado. A maioria dos acontecimentos ocorre longe dali, geralmente ataques de drones. Enquanto estamos em São Petersburgo, onde fica isso? Vamos ver. No mapa de situação, fica aqui em cima, ou seja, basicamente ao norte da Ucrânia, atravessando toda a parte oeste da Rússia, passando por Belarus, depois aqui pelos países bálticos. E lá em cima, aqui já temos São Petersburgo, porque é aqui que acontece o Fórum Econômico. Mais precisamente, mais ou menos nessa região, é onde está o Fórum. Aqui em cima há um porto interessante sobre o qual vamos falar hoje. Enquanto em São Petersburgo, empresários alemães e da América Central, além de alguns políticos do AfD, participam oficialmente pela primeira vez em anos de um fórum econômico na Rússia e discutem sobre o período após um possível cessar-fogo, na mesma cidade o terminal de petróleo de São Petersburgo foi atacado. As imagens mostram um impacto em uma das principais instalações de energia da cidade. O terminal desempenha um papel central na movimentação de petróleo e derivados, fazendo parte da infraestrutura que é de grande importância para a exportação de energia russa. O momento não poderia ser mais interessante. Enquanto representantes de empresas e políticos discutiam sobre manter e, a longo prazo, reconstruir pontes econômicas com a Rússia, drones FP-FP-1 ucranianos estavam voando ao mesmo tempo. Grandes ataques de drones contra aquela infraestrutura sobre a qual uma parte significativa da economia de exportação russa se baseia. A Ucrânia, portanto, mostra a todos aqueles que estão do lado da Rússia quais capacidades militares ela possui. E isso é muito importante. É especialmente notável que esses ataques agora não acontecem apenas nas regiões de fronteira ou nas áreas da linha de frente. São Petersburgo fica a centenas de quilômetros da Ucrânia e por muito tempo foi considerada relativamente segura. Hoje, drones ucranianos alcançam até mesmo os centros econômicos da Rússia. Isso mostra novamente que a Ucrânia está concentrando cada vez mais sua estratégia em infraestrutura crítica, instalações de energia e logística. Acima de tudo, fica claro que os russos não são capazes de impedir os drones de percorrerem essa longa distância. E isso diante dos olhos dos visitantes do Fórum Econômico. A vista continua, como sempre, bonita. As unidades russas de defesa contra drones também são bonitas e seguem tentando repelir o ataque após a primeira onda. Isso é o que a Rússia oferece aqui em defesa antiaérea. Por isso, não surpreende que esse porto tenha sido atingido. Só de pensar, isso aqui é um ataque no momento em que se esperam convidados. E não são quaisquer convidados, são convidados internacionais. E a Rússia tem aqui alguns soldados com fuzis de assalto, mais ou menos como única medida de defesa contra ameaças aéreas. O resto está simplesmente na Vila Ville do Putin. Veja, tanto no anel de defesa de Moscou quanto isoladamente na linha de frente. Aliás, quem também tenta se defender é o Kremlin, porque ele inverte os papéis de agressor e vítima e agora se acha no direito de continuar a guerra. Não é como se eles já não estivessem levando essa guerra adiante há anos e sempre se achando certos. Porque o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse durante uma coletiva de imprensa, quando lhe perguntaram o que a Rússia pretende fazer contra os ataques de drones aqui em São Petersburgo, que a operação especial continuará para acabar com esses ataques. Isso já é uma boa piada no almoço, pois se não tivessem atacado a Ucrânia, não veriam terminais de petróleo em chamas. Eles também poderiam simplesmente acabar com a guerra, então os ataques também parariam, mas o que vai trazer mais ataques é uma guerra que continua.
O Fórum Econômico de São Petersburgo busca mostrar que a Rússia, mesmo com guerra e sanções, ainda atrai negócios. O evento iniciou com fogo e um terminal de petróleo em chamas. Além dos ataques, também houve restrições no aeroporto de Pulkovo. Dezenas de voos foram atrasados ou cancelados. Logo quando a Rússia queria apresentar estabilidade mundial ao mundo, ficou evidente que isso é apenas um conceito abstrato. O verdadeiro objetivo do fórum já não é mais atrair investidores, mas sim encenar uma aparência de normalidade. A Rússia está em guerra com a Ucrânia, sob sanções e segue atacando cidades e estruturas ucranianas. Ao mesmo tempo, os participantes discutem sobre um futuro estável, diálogo pragmático e uma nova arquitetura global. Interessante. Na verdade, tudo isso é bem estranho de novo, porque isso mostra não só que a Ucrânia é capaz de atingir esses alvos. Não, isso também mostra que os drones conseguiram voar por cerca de 6 horas pelo espaço aéreo russo sem problemas, sem serem interceptados. Na minha opinião, isso diz mais que o acerto em si. Como os blogueiros russos veem a situação? Até agora, expressei só minha opinião. Vamos ver o outro lado. Enquanto no Fórum Econômico de São Petersburgo se debate crescimento, investimentos e o futuro da economia russa, até blogueiros russos Z estão cada vez mais impacientes. O blogueiro militar Tiet Goldman, conhecido por seus acessos de raiva, comentou o fórum com uma franqueza notável. Citação: "Sobre qual economia vocês querem falar afinal? Precisamos de reformas, só conseguimos vender petróleo, gás e madeira? É isso, fim." Interessante é a crítica dele à dependência cada vez maior da China. Até mesmo para cabos de fibra óptica, a Rússia agora depende de fornecimentos chineses, e segundo Goldman, até esses são de má qualidade. Em seguida, ele foi além e afirmou que os chineses já tomaram conta de tudo na Sibéria. Durante muito tempo, voltar-se para a China foi considerada uma grande alternativa à Europa e ao Ocidente. Atualmente, porém, ouvem-se cada vez mais reclamações em círculos patrióticos e jornalísticos de que a Rússia está sendo cada vez mais empurrada para o papel de marionete econômica. Isso também se encaixa em um problema que não foi abordado no próprio Fórum Econômico. A Rússia continua exportando matérias-primas com sucesso, mas é mais difícil com tecnologias modernas, investimentos e principalmente no desenvolvimento industrial. Por isso, muitos debates agora se concentram menos no crescimento e mais na dependência real da Rússia em relação à China. Quando até mesmo blogueiros de guerra russos, durante o fórum econômico mais importante do país, perguntam sobre qual economia se quer falar, isso provavelmente diz mais sobre o clima do que muitos relatos oficiais. Segundo informações, o ataque ucraniano a São Petersburgo não atingiu só a infraestrutura portuária. Relatos indicam que a corveta Boyki da classe Estrela Steregusti foi atingida em um dique seco, ficou gravemente danificada e está em chamas. Isso seria uma grande perda para a frota russa do Báltico, já que o navio é um dos mais modernos navios de combate de superfície da Rússia no Báltico, projetado para defesa antiaérea, combate a submarinos e ataques a alvos marítimos e terrestres. O local do ataque também é especialmente notável, pois esse dique seco é considerado o coração da presença naval russa em São Petersburgo e fica a centenas de quilômetros, assim como a própria cidade da fronteira com a Ucrânia. Há poucos anos, um ataque de drones a um navio de guerra aqui seria quase impensável. Mas, junto com os ataques ao terminal de petróleo, isso compõe um quadro muito maior. A Ucrânia não atacou simplesmente qualquer alvo em São Petersburgo, mas também mirou instalações navais. Atualmente, o navio está pegando fogo, mas devemos descobrir exatamente quais danos o navio sofreu. Assim, isso indica que até bases navais russas importantes já não estão fora do alcance dos drones ucranianos. E ataques desse tipo podem causar danos enormes. Até agora, só vemos uma nuvem de fumaça após o impacto, nada além disso. Soldados russos usaram novamente munição de fósforo em Konstantinivka. As imagens mostram projéteis incendiários caindo como chuva, espalhando-se e iniciando focos de incêndio em grandes áreas. Essas armas são usadas para expulsar defensores de fortificações, prédios ou áreas de floresta.
Diferente das ogivas explosivas tradicionais, aqui o efeito principal são incêndios, queimaduras, envenenamentos e o impacto psicológico nos soldados afetados. Isso mostra como Konstantinivka continua importante para os planos de ataque russos. Há meses, as forças russas tentam pressionar as linhas de defesa ucranianas ao redor da cidade ou obter avanços dentro da própria cidade. Apesar das grandes perdas e ataques constantes, o avanço decisivo ainda não ocorreu. O que vemos aqui são principalmente muitos combates urbanos e dentro de casas que acontecem praticamente em toda a cidade, sem que seja possível traçar uma linha de frente clara. Porque, de certa forma, quase todos os bairros estão sendo disputados tanto pelos ucranianos quanto pelos russos. Quanto mais difíceis os combates urbanos e posições fortificadas, mais os atacantes usam armas incendiárias, bombas pesadas ou bombardeios massivos. As imagens de Konstantinivka mostram a intensidade dos combates nos últimos redutos de defesa ucranianos no Donbass. A Rússia voltou a atacar Dnipro com mísseis balísticos, atingindo armazéns de uma rede de supermercados e deixando ao menos 6 feridos. As imagens mostram mais uma vez um padrão já conhecido. Em vez de alvos militares, o ataque atingiu infraestrutura civil, utilizada pela população e para o abastecimento. Depósitos e áreas de logística que distribuem mercadorias e alimentos diariamente foram danificados. Isso é especialmente amargo, porque Dnipro sofreu vários ataques russos nas últimas semanas. Armazéns de organizações de ajuda, empresas de logística da ONU e instalações de abastecimento foram recentemente atingidos lá. Enquanto Moscou fala regularmente sobre ataques a alvos militares, as imagens de Dnipro mostram novamente prédios civis destruídos, armazéns em chamas e civis feridos. Para as pessoas no local, no final das contas, faz pouca diferença qual justificativa será divulgada depois. Foram atingidas instalações que servem ao cotidiano e principalmente ao abastecimento da população. Por fim, em Tula, houve uma explosão em uma fábrica de armamentos. Canais locais relatam um incêndio nas instalações do fabricante de armas e munições A+A. Esse é mais um exemplo de como os ataques ucranianos agora miram diretamente a indústria bélica russa. Antes, os principais alvos eram alvos civis, depósitos de combustível, refinarias e aeroportos. Agora, instalações de produção de armas, munições e equipamentos militares estão cada vez mais sob pressão. Por fim, algo que quase não vimos nas últimas semanas são relatos do lado russo. O problema é, e fui questionado sobre isso várias vezes nos comentários, eu sempre leio os comentários, é que alguns disseram que ficou um pouco tendencioso ultimamente. Isso é verdade, sim. Claro, ficou realmente muito tendencioso, principalmente nas últimas semanas, mas do lado russo quase não há relatos de sucesso que realmente valham a pena serem noticiados. Quero dizer, se os russos conseguirem algum avanço territorial, se eles realizarem algo maior, inventarem alguma inovação no campo de batalha, como na época, por exemplo, dos tanques tartaruga ou drones de fibra óptica e assim por diante, eu sempre relato sobre isso. Sim, claro, isso não seria nenhum problema. Esse tipo de informação eu também recebo muito rápido. Ultimamente, porém, a situação ficou mais morna. Nós mesmos vemos na linha de frente que quase não há avanços, nem para os russos, nem para os ucranianos. Praticamente não há ganhos de território para relatar. Isso, claro, é meio chato em uma situação já complicada. O relatório de situação, que originalmente se concentrava na linha de frente, agora também não mostra nenhum desenvolvimento dentro do exército russo. Geralmente, tratam-se apenas de desenvolvimentos negativos, que acabam parecendo um relatório pró-ucraniano, o que é parcialmente verdade. Ou seja, quando soldados russos se agridem porque algum deles queria desertar ou enforcam uns aos outros em árvores novamente. Então isso é uma notícia que recebi do lado pró-russo, porque lá eles veem isso como uma forma de intimidação, para desencorajar imitadores, mas em vídeo isso é visto outra vez como pró-ucraniano e mais tendencioso. Por isso, tentei sempre manter um equilíbrio, mas atualmente o que há de tão grandioso do lado russo que valha a pena ser noticiado? Mas, no fim das contas, isso é claro que acaba sendo bom para o lado ucraniano. E com isso, agradeço a todos os assinantes, membros do canal e a Alge Cruz. Um agradecimento especial novamente ao Tenente Coronel Renek, Zila, Dietrich, Fred e Meyerhofer.
Fiquem à vontade para se inscrever, deixar o like e um comentário e até o próximo relatório de situação. Cześć.